Continuando o estudo do gás real. Já sabemos que Van der Waals propõe duas modificações para a lei dos gases ideais. Essas duas modificações, que nós denominamos efeito do tamanho molecular e efeito das forças atrativas, tornaram a equação dos gases ideais, com essas modificações, escrita neste formato aqui, ó. Pressão é dada por constante dos gases ideais vezes a temperatura absoluta sobre o volume molar menos B menos a volume molar ao quadrado. Tá? Na aula passada nós vimos que este termo aqui foi exatamente, sofreu a modificação do efeito do tamanho molecular. A constante B de Van der Waals é associada às forças atrativas, ou então, a outra forma de ver, ao tamanho molecular. Já esse termo aqui foi por conta das forças atrativas. Esse termo está subtraindo, a pressão que estava superestimada, é o termo que foi gerado pelas forças atrativas, escrita no formato da constante de proporcionalidade A, que é associada à energia de vaporização, sobre o volume molar ao quadrado. Pois bem, será que esta equação de Van der Waals, então esta é a famosa equação de Van der Waals. Vocês vão encontrar umas outras formas de escrevê-la, tá? Ela pode ser escrita em outra expressão do terceiro grau, mas eu gosto dessa forma aqui, que inclusive aqui aparece lá no livro do Castellan, Fundamentos de Físico-Química, porque fica claro as duas etapas aqui das modificações de Van der Waals, tá bom? Precisamos saber se esta equação vai conseguir descrever o fator de compressibilidade com relação à pressão, ou seja, o valor de Z com relação à pressão de vários gases reais. Na verdade, ela tem que conseguir explicar todos os gases reais. Então, nós sabemos que o Z, quando é igual a 1, qual o comportamento? Comportamento do gás ideal. O Z igual a 1, fator de compressibilidade, comportamento do gás ideal. Tá? Então, ou seja, só para lembrar aqui, fator de compressibilidade é o quociente entre o volume molar e o volume molar do gás ideal. Volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal. Quando os dois são iguais, é igual a 1, eu tenho um comportamento ideal. Tá? Ou comportamento do gás ideal. Vou colocar aqui gás ideal para ficar melhor. Gás ideal. Tá certo? Ora, nós sabemos que o comportamento, que já foi visto nas aulas anteriores, que o comportamento do hidrogênio é esse aqui, ó. Aqui é o comportamento do gás hidrogênio. Tá? Nós vimos que o comportamento do gás nitrogênio é este aqui, ó. Isso aqui é o comportamento do gás nitrogênio. E nós vimos que tem também o comportamento, por exemplo, no livro do Castellan, do gás metano e do dióxido de carbono do gás carbônico. Tá? Do gás carbônico. Então, quando esta equação ela foi concebida para tentar explicar esses comportamentos, onde todas essas curvas, elas são curvas experimentais a 0 graus Celsius. Porque nós sabemos que Z, que a fator de compressibilidade Z, é função da temperatura e da pressão. Tá? Então, quando eu escrevo Z em função da temperatura e pressão, eu vou ter esse gráfico. Se eu mantenho a temperatura constante, eu vou ter Z em função da pressão, só variando a pressão, e eu vou ter o comportamento do fator de compressibilidade para cada gás. Pois bem, precisamos testar se essa equação, com as duas modificações, descreve de fato essas curvas. Ora, quando foi feita a primeira modificação de Van der Waals, que está gravada aí nas aulas anteriores, nós chegamos a uma conclusão interessante, ó.
quando a equação de Van der Waals com a primeira modificação, que é dada por volume, tá, igual a RT sobre P, mais a constante B de Van der Waals. Esta equação é a lei dos gases ideais com a primeira modificação de Van der Waals. Quando foi feita a primeira modificação, testamos. Antes de procurar outro efeito que foi encontrado, o efeito das forças atrativas, se pensou que só o efeito do tamanho molecular poderia resolver as falhas que a lei dos gases ideais estava demonstrando, não estava conseguindo explicar o comportamento dos gases reais. Então, com apenas essa primeira modificação, numa aula anterior, nós pegamos esta expressão e escrevemos a partir dela a função z em função de P, porque z em função de P, a uma temperatura constante, nós vamos conseguir construir o gráfico da função, o gráfico que vai surgir a partir dessa primeira modificação de Van der Waals, a partir dessa equação aqui, com apenas a primeira modificação de Van der Waals, para ficar bem claro, e nós vamos poder comparar e saber se a primeira modificação foi suficiente. Então chegamos à função, está descrita, acho que na aula anterior, que chegamos à seguinte função, 1 mais B sobre RT vezes a pressão. Chegamos a essa expressão aqui. A demonstração dessa função, como nós chegamos nessa função, está nas aulas anteriores. Quando fizemos isso, observamos que a função z em função de P é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Ela intercepta o eixo das ordenadas no 1, então essa função aqui, quando eu vou esboçar o gráfico dela, ela vai sair daqui, ó, do 1. Não existe pressão negativa, então é a reta que vai representar essa função. Ela não vai ser construída no lado esquerdo aqui, ó, tá? No lado esquerdo do eixo das ordenadas, só existe o gráfico do lado direito, só para pressões positivas. Então é uma reta que vai partir daqui, podemos dizer assim. E ela pode ser crescente ou decrescente, vai depender do coeficiente angular, que lá eu explico. E o coeficiente angular é dado, nesse caso aqui, tá, por B sobre RT. Como a constante B sempre é positiva, é um volume molar, RT são valores positivos também, constantes gases ideais a temperatura absoluta, que não pode ser negativa. Então, neste caso, todo esse valor aqui é positivo. Então, nós vimos que esta reta, que foi resultado dessa função aqui, foi uma reta crescente que ela tem esse comportamento aqui, ó. Tá? Então, esta reta realmente apresentou uma mudança, uma pequena mudança. Ora, só a lei dos gases ideais era representada aqui por essa reta aqui constante. Já pela primeira modificação de Van der Waals, acoplada ao modelo ideal, já surgiu aqui uma melhoria, tá, no comportamento de Z versus P. Mas essa melhoria não foi suficiente para justificar o comportamento do gás hidrogênio por completo, apenas para uma região aqui, de pressão, tá, relativamente inclusive alta, mas só para o gás hidrogênio. Agora, para o gás nitrogênio, para o gás metano, para o gás dióxido de carbono, CO2, não. Então, por isso que Van der Waals foi em busca de uma nova modificação. Então, a primeira modificação foi testada e foi verificada que não. Temos que ir atrás de forças atrativas, né? Ou seja, melhor dizendo, de outros efeitos que foi encontradas as forças atrativas. Neste caso, agora nós temos uma nova missão. Da mesma forma que nós encontramos uma função Z em função de P, para ver se a primeira modificação já tinha resolvido os desvios da idealidade, e chegamos à conclusão que não, que só para o gás hidrogênio, que inclusive esse efeito do tamanho subentende-se que deve ser de forma predominante no comportamento do hidrogênio e não será nos demais. Então, neste caso aí, podemos, por exemplo, ir em busca de uma nova função.
Então vamos fazer isso agora? Vamos em busca de uma nova função, só que a nova função é com referência agora à equação de Van der Waals completa, cujo objetivo é testar se agora, contemplando duas modificações, contemplados dois efeitos que o gás ideal não previu, que o gás ideal não considerou, com o efeito do tamanho molecular e o efeito das forças atrativas, será que nós vamos encontrar uma função Z em função de P, ou seja, fator de compressibilidade em função da pressão, porque nós temos um gráfico experimental. Este gráfico, ele é experimental, ó. Gráfico, coloca aqui, ó. Gráfico experimental. Tá? É o gráfico dos gases reais. É assim que o gás hidrogênio se comporta. E dessas outras curvas, os demais gases. E por que não tem todos os gases? Não precisa. Com esses 4 exemplares, nós temos assim representantes dos demais gases. Nós temos aqui um hidrocarboneto. Nós temos aqui o nitrogênio, que tem um certo, digamos, comportamento muito próximo do gás oxigênio. Nós temos aqui o CO2. Tá? Então, ou seja, cada um gás desse aqui já facilita o entendimento dos demais. Pois bem, vamos encontrar essa função? Temos que encontrar essa função, porque com essa função que vai ser originária desta nova equação, da equação de Van der Waals, essa aqui é a famosa equação de Van der Waals. Então, esse Z em função de P, eu vou dizer aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó, função Z em função de P da equação de Van der Waals. Então, esta função, ela será muito importante. Ela nos dará muitas informações. A primeira é se ela vai conseguir descrever essas curvas do nitrogênio, do metano, do CO2. Inclusive, ela tem que também descrever a do hidrogênio. Porque agora a equação de Van der Waals que nós temos é essa. Então, ela vai ter que justificar, explicar todas essas curvas. Inclusive, ela deve alcançar também o comportamento ideal. No limite de não ter forças atrativas, no limite de não ter efeito do tamanho molecular, a equação de Van der Waals tem que prever também o comportamento ideal. A lei dos gases ideais, ela não deixou de existir. Inclusive, essa equação foi produzida, demonstrada, criada a partir da lei dos gases ideais. A função Z em função de P que nós vamos em busca agora também. Vamos lá. Ora, como é que eu encontro Z em função de P? Aqui, quando eu estava nessa expressão aqui, nas aulas anteriores, eu fiz de tudo aqui, ó, um artifício algébrico, para que no lugar do volume molar surgisse aqui uma expressão que fosse igual ao fator de compressibilidade. Portanto, neste caso aqui, transformei volume molar em Z. Como é que eu fiz isso? Ora, nós sabemos que Z, fator de compressibilidade, é dado pelo volume molar do gás real. Quem é o volume molar? Volume molar do gás real. Quem é o volume molar do gás ideal? Nós sabemos que, vou fazer aqui, ó, pressão versus o volume do gás ideal é igual a RT. Ó. Isso aqui é a lei dos gases ideais. PV igual a nRT. Só que o número de mols aqui eu passei dividindo. Isso já está explicado nas aulas anteriores. Então, essa expressão aqui é a expressão do volume molar do gás ideal. Então, RT sobre P é exatamente o valor do volume ideal. Então, quem é o volume ideal? RT sobre P. O que é que nós fazemos aqui? Divisão de frações. Z é igual a... Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu inverter o P, vai ficar P, volume molar, sobre RT. Resultado, ó. Eu preciso que apareça aqui, no lugar do P, eu preciso que apareça P vezes volume molar sobre RT. Porque se aparecer neste primeiro membro aqui,
todo esse, ou seja, esse quociente aqui, eu substituo por Z. Assim eu fiz quando eu estava procurando essa função aqui. Só que aqui era volume molar. E agora é P. Tá? Então vamos fazer isso. Ó. Como já tem a pressão lá, ó, a pressão já está lá. Ó, tá? Na equação de Van der Waals, eu tenho lá a pressão. Ó, tá? Então falta multiplicar, né? Falta multiplicar toda aquela equação, ó, por volume molar sobre RT. Tá? Então qual é a proposta? Multiplicar toda a equação de Van der Waals por volume molar sobre RT. Tá? Vamos fazer isso. Ó. Vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil. Ó. Pressão é igual a RT sobre volume molar menos B menos A volume molar ao quadrado. Vou pegar essa equação de Van der Waals toda, como nós entendemos, ó, vou multiplicar por quem? Por volume molar sobre RT. Qual o objetivo? Ao multiplicar toda uma equação por o mesmo número, não altera a equação. E neste primeiro membro aqui, ao multiplicar esse quociente por P, vai surgir exatamente o Z. E este é um dos meus objetivos. É um dos nossos objetivos. Encontrar a função Z em função de P. Então, a primeira coisa é aparecer o Z aqui logo. Né? Vamos fazer isso? Ora, como eu falei, P que multiplica esse quociente. Vai ficar quem? P, volume molar, sobre RT, igual. Acompanha aqui, ó. Eu vou multiplicar este quociente por este quociente. RT está no numerador, RT está no denominador. RT eu corto com RT, dá 1. Sobrou o quê? O volume molar no numerador e o volume molar menos B. Então, volume molar no numerador, esse aqui, sobre volume molar menos B no denominador daqui. E eu cortei o RT daqui com o RT daqui. Perfeito? Menos. Vou multiplicar agora o volume molar sobre RT por esse quociente aqui, ó. Vocês concordam que aqui é propriedade distributiva. Eu multipliquei por P, deu isso aqui. Multipliquei por este quociente, deu isso aqui. E agora eu vou multiplicar por isso aqui, ó. Certo? Então vai ficar quanto, pessoal? Multiplicando aqui, ó, esse volume molar corta com um dos dois volumes molares aqui, ó. Aqui eu tenho o volume molar ao quadrado. Eu tenho o volume molar vezes volume molar. Então vou cortar um deles com aqui, ó, tá? Vou cortar aqui. E aqui no numerador sobrou A. E no denominador, um volume molar sobrou porque o outro eu cortei. E o RT também sobrou aqui embaixo, ó. Perfeito. Certo? Então, agora a minha equação de Van der Waals se transformou nessa expressão algébrica, onde todos vocês já sabem quem é esse quociente aqui, ó. Este quociente aqui todo mundo já sabe. Quem é este quociente aqui, pessoal? Fator de compressibilidade, ó. Olha que interessante, ó. Tá ficando interessante. Então, volume molar sobre volume molar menos B. Menos A sobre volume molar RT. Ok? Olha, estou a caminho, estou com o objetivo de encontrar Z em função de P. A coisa já ficou um pouco mais fácil, porque agora eu tenho um Z aqui, ó, que veio dessa equação de Van der Waals, eu já tenho alguma expressão, eu já tenho algo. Está tomando forma de função. Ainda não é função de pressão, ó, ainda não é função de pressão. É função do volume molar, é função da temperatura. Tem as duas constantes de Van der Waals, tudo bem. Agora, eu não quero qualquer função, eu quero uma função Z em função de P para poder comparar com esses resultados experimentais. E todas as curvas, a do hidrogênio, a do metano, a do gás de nitrogênio, a do gás dióxido de carbono, o CO2, o gás carbônico, todas as curvas partem de 1. Então, a função que nós queremos é que o coeficiente linear dessa função, isto é, o ponto que as curvas interceptam o eixo das ordenadas, seja 1. Né? O valor de 1 das ordenadas. Ou seja, todas as curvas cortam o eixo das ordenadas aqui. Ou, se quiser falar, partem do 1. Partem desse valor de Z. Então, esta minha função, ela deve começar com o número 1, como o termo independente. Tá?
E como é que a gente faz isso? Olha que interessante. Eu vou querer que aqui se transforme em 1. Tá? Eu vou propor dividir o numerador e o denominador pelo volume molar. Quando eu divido uma fração, numerador e denominador, pelo mesmo número, não altera a fração. Então vamos fazer isso em busca que apareça 1, que apareça o termo independente em 1. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Proposta. Dividir o numerador e o denominador pelo volume molar. Só este quociente, ó. Não vou mexer nesse outro aqui, não. Então, vou dividir esse volume molar pelo volume molar. Vou dividir esse aqui pelo volume molar. E vou repetir este termo aqui, ó. Ok? O que é que nós ganhamos com isso? Vamos ver se melhorou um pouquinho. Z vai ser igual. Volume molar dividido por volume molar, 1. Volume molar dividido por volume molar, 1. B dividido pelo volume molar, B dividido pelo volume molar. Escrevi dessa forma aqui para ficar mais fácil. Tá? Entendo que esse volume molar é denominador dos dois. Por isso que eu posso dividir aqui e dividir aqui. Esse aqui dá 1 e esse aqui dá esse quociente. Perfeito? Ora, vamos terminar aqui. E a minha equação agora é essa. Esta minha equação, na verdade, é a expressão que será, futuramente, Z em função de P para toda a equação do Van der Waals. Eu estou a caminho, ó. Eu estou querendo descobrir uma função para poder trabalhar aqui com esses valores experimentais. E assim, testar essa equação de Van der Waals vai conseguir responder bem aos resultados experimentais. É assim que nós testamos o modelo. É assim que se testa o modelo, tá bom? Ora, se percebermos aqui, nesta expressão, esse valor aqui é um valor que é muito conhecido na matemática. É bastante conhecido na matemática. Este quociente, ele é bastante conhecido. Aonde que nós estudamos e nós encontramos em algum momento das nossas vidas, dos nossos estudos, uma expressão idêntica a essa, que pode nos ajudar a encontrar, por exemplo, o termo independente igual a 1, para coincidir aqui com os valores que nós temos experimentais e já facilitar o nosso teste. Tá? E que expressão é essa? Eu vou lembrar a todos vocês. Ó. Vou apagar aqui um pouquinho. Ora, nos nossos estudos de matemática, do ensino médio mesmo, nós estudamos as progressões aritméticas e as progressões geométricas, PA e PG. Mas em PG, vamos para PG. Em PG, nós estudamos esse tipo de série aqui, ó. Essa sequência, vou chamar isso aqui de uma sequência, né? Não vou chamar de série agora não. Ora, esta sequência de números aqui é conhecida, é chamada de progressão geométrica. Por quê? Porque se dividirmos 1/2 dividido por 1, tá? Dá 1/2. Se dividirmos 1/4 por 1/2, dá 1/2. Se dividirmos 1/8 por 1/4, dá 1/2. Ou seja, quando a gente divide um sucessor pelo antecessor, dá uma constante que nós chamamos de razão da PG, que neste caso é 1/2. Neste caso é 1/2. Uma outra maneira de ver é que para encontrar os termos de uma PG, a partir do primeiro termo, por exemplo, basta multiplicar 1 vezes meio, 1/2 vezes 1/2, 1/4. 1/4 vezes 1/2, 1/8. 1/8 vezes 1/2, 1/16 e assim por diante. Perfeito? Esta PG, então nós já entendemos, isso aqui é uma progressão geométrica. Esta PG, além de ser uma sequência, tá, caracterizada, né, como nós falamos, né, onde nós podemos prever cada um dos termos, ela é uma PG infinita. E a razão é um número, tá, entre 0 e 1. Tá certo? A razão é um número entre 0 e 1. Eu posso até aqui dizer que eu posso ter também um módulo da razão entre 0 e 1. Então a razão aqui é 1/2, mas mesmo que fosse menos meio,
eu teria uma PG infinita com as características que eu estou aqui buscando. Ora, nós aprendemos lá no ensino médio, no curso de cálculo também, o professor demonstra, tá, a soma dos infinitos termos de uma PG. Ou seja, se eu quiser somar 1 mais 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 e assim sucessivamente até infinito, a gente consegue somar todos esses termos e a gente pode dizer que essa série, tá? E por que uma série? Porque eu posso escrever 1/2 mais 1/2 ao quadrado mais 1/2 ao cubo. Então eu posso dizer que é uma série de potência, ó. 1/2 à quarta potência e assim sucessivamente. Então nós podemos dizer que a soma dos infinitos termos de uma PG, que dá para demonstrar a partir do cálculo infinitesimal, é dado por uma expressão muito conhecida. Ó, a soma dos infinitos termos de uma PG é dado pelo primeiro termo da PG dividido por 1 menos a razão. Tá? Esta é a fórmula para somar os infinitos termos. Nós podemos dizer também que esta série, esta soma, converge a um número. Ou seja, o resultado total aqui, se eu somar até o infinito, eu posso dizer que converge a um número, que é o resultado da soma infinita. Neste caso específico, neste exemplo que eu fiz aqui com vocês, ao somar todos esses termos até o infinito, como é que seria aqui a substituição nessa fórmula? Seria 1, que é o primeiro termo, 1 menos a razão. Tá? 1 menos a razão. Ora, olha que interessante. Olhem para esta expressão aqui e olhem para essa outra. Elas são análogas. Análogas. Ou seja, 1 sobre 1 menos B sobre volume molar é uma série de potência. Eu posso entender que isso aqui é o resultado de uma soma igual a essa, ou escrita nesse formato de potência. Tá? Isto é, aqui é uma soma de infinitos termos de uma PG. Eu posso escrever isso aqui, tá, como uma soma infinita. E como é que seria essa soma infinita? Tá? O cálculo aqui eu não terminei, mas eu vou colocar só para terminar aqui o resultado. A soma, só por curiosidade aqui, ó, a soma desses infinitos termos aqui vai dar quanto, pessoal? 1 menos meio. 1 dividido por meio, 2. A gente diz, né, que essa série converge a 2, tá bom? Ora, eu já entendi que isso aqui é a soma dos infinitos termos. A fórmula é muito conhecida aqui, né? A fórmula aqui para somar os infinitos termos, conhecida aqui. Então eu posso dizer que 1 sobre 1 menos B sobre volume molar, tá certo? É igual aqui, ó. Usando a mesma analogia aqui, é 1 mais o quê? Ó? Mais a razão. A razão aqui é 1/2. A razão aqui é B sobre volume molar. Então, B sobre volume molar. Mais, quem é o próximo termo? É a razão ao quadrado. Quem é a razão aqui? B volume molar ao quadrado. B volume molar ao cubo. E assim sucessivamente, ó. Tá? Então percebemos que este termo aqui pode ser escrito como uma série de potência. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos substituir Z igual, ó, a gente vai substituir nesta expressão aqui, Z igual, e no lugar dessa expressão vamos colocar 1 mais e o resto dos termos. Isto é, o número 1 já aparece. O número 1 que nós gostaríamos que aparecesse na função já está aí. Tá? Então, vamos substituir? Então, vou apagar o quadro aqui para a gente substituir. Portanto, vamos substituir. Vai ficar Z, vai ser igual. Substituindo aqui esse termo por uma série de potência, vai ficar 1 mais B sobre volume molar, que é esse segundo termo aqui da série de potência. Ora, como tem esse termo aqui, que tem 1 sobre volume molar,
que tem volume molar no denominador, então é da mesma família desse B sobre volume molar, eu vou juntar esse termo aqui logo com esse aqui, ó. Então vai ficar menos, tá? Então eu estou repetindo esse termo aqui, ó, que não está na série de potência. E agora eu vou continuar escrevendo a série de potência. Já escrevi o 1, já escrevi o B sobre volume molar, repeti esse termo aqui. Quem é o próximo? Mais B sobre o volume molar ao quadrado. Tá certo? Quem mais? Mais B volume molar ao cubo. E assim até o infinito. Tá bom? A minha função Z em função de P da equação de Van der Waals já tem este formato aqui. Z é igual a 1, então confirma aqui, ó, que eu posso utilizar essa função que nós estamos criando para poder tentar explicar as curvas experimentais desses 4 gases que saem todos do 1. O coeficiente linear é 1 dessa função, já garante isso. E temos todos esses termos aqui, ó. Tá bom? Mas temos um problema. Neste momento, esta função, apesar de apresentar o coeficiente linear igual a 1, ela tem um problema que ainda não dá para poder ser usado aqui para comparar com esses resultados. E que problema é esse? Vocês lembram que eu preciso de uma função Z em função da pressão. E ela aqui, ela não é em função da pressão. Tá? Ela é em função do volume molar e da temperatura. O A, o B, a constante dos gases ideais, são as constantes da função. Mas nós percebemos aqui que, neste momento, a função Z que nós conseguimos encontrar é função do volume, é função da temperatura. Tá? Por enquanto, esta função ela é função, tá, da temperatura e do volume molar. Mas nós queremos uma função, né, Z em função da pressão. Tá bom? Mas nós podemos resolver o problema. Nós podemos encontrar esta função que já chegamos, né, num bom nível, já chegamos numa expressão matemática que já tem cara de função, só não é ainda na variável que nós precisamos. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, temos aqui várias alternativas. Antes de começar, o caminho que nós percorremos até aqui, nós poderíamos aqui, ao invés de começar dessa expressão P é igual a RT sobre volume molar menos B, A sobre volume molar ao quadrado, nós poderíamos escrever essa função aqui com outro formato, escrever em função do volume molar ela, depois fazer as modificações que nós fizemos, fazer a partir dessa equação, logo e encontrar logo a função Z em função de P. Mas se fizéssemos isso, né, a parte matemática seria muito mais complicada, porque esta expressão escrita, tá, a partir do volume molar, ela é uma expressão de terceiro grau, que nas próximas aulas nós vamos trabalhar com essa equação. Mas nesse caso aqui, para trabalhar com essa equação de terceiro grau, ia dar mais trabalho do que nós já estamos tendo aqui. Esse caminho que nós estamos mostrando, que é o caminho que o livro do Castellan apresenta, ele é mais simples algebricamente falando. Tá? Vocês vão ver que é mais simples. Então vamos chegar nessa função sem precisar ter partido logo no início com esse objetivo. Tá? Vamos, a partir dessa expressão que nós conseguimos até agora, vamos chegar lá. Tá bom? Próximo passo. Olha que interessante. Esta soma aqui, nós podemos organizar. E nós podemos organizar como? Nós podemos colocar 1 sobre o volume molar em evidência. Então vai ficar como? Z é igual a 1 mais. Colocando 1 sobre o volume molar em evidência, aí vai ficar igual a quem? A B menos A sobre RT. É isso? Mais os demais termos da série de potência. Os demais termos da série de potência.
Então, neste caso aqui, vou colocar só o último termo aqui, o volume molar ao cubo, no denominador, reticências. Perfeito? Olha, prestem atenção, prestem muita atenção neste termo aqui. Ele vai voltar a aparecer logo, logo. Ele vai surgir, ele vai ser muito importante para a gente. Tá bom? Mas eu ainda não tenho Z em função de P. Mas o P pode aparecer nesse 1 sobre o volume molar. Eu posso fazer com que apareça a pressão aqui. Eu posso fazer com que apareça aqui, ó, 1 sobre o volume molar ao quadrado. 1 sobre o volume molar ao cubo. Então, onde tem 1 sobre o volume molar, eu posso fazer com que apareça a pressão. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a relação entre 1 sobre o volume molar e a pressão. Como? Nós conhecemos essa expressão aqui, ó. Nós conhecemos Z é igual, já mostrei hoje aqui, é igual a PV sobre RT. Esta expressão é do fator de compressibilidade. Esta expressão é para um gás real, não é a lei dos gases ideais, então eu posso usar aqui sem problema. E daqui eu tiro o valor de 1 sobre o volume molar. Para substituir aqui, para substituir aqui, para substituir aqui e assim por diante. Como é que eu faço? Ó? Esse volume molar aqui está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então vai ficar Z sobre volume molar igual a P sobre RT. Olha que legal. Eu não quero Z aqui, eu quero só 1 sobre volume molar. Olha, 1 sobre volume molar. Então esse Z passa aqui multiplicando, o produto dos meios, né? Então vai ficar 1 sobre volume molar igual a P sobre RTZ. Olha, pronto. Encontrei o valor de 1 sobre volume molar de uma forma bem simples. Tá? E eu vou fazer o que agora, pessoal? Substituir, ó. Aonde tem 1 sobre volume molar, aonde tem 1 sobre volume molar, 1 sobre volume molar, eu vou trocar por P sobre RTZ. O P vai aparecer. Tá? O P vai aparecer. Já é a primeira aparição do P na função Z, que nós estamos em busca. 1 mais... Quem é 1 sobre volume molar? P sobre RTZ. Multiplicado por B menos A sobre RT, que nós vamos encontrar muito esse termo aqui. Ainda. Mas, olha, aqui tem 1 sobre V, 1 sobre volume molar ao quadrado, tá certo? Então eu posso tirar o B ao quadrado, tá? Vezes, e 1 sobre V, 1 sobre volume molar é PRTZ. Como esse 1 sobre B está ao quadrado, então vai ficar P ao quadrado sobre R ao quadrado, T ao quadrado, Z ao quadrado. Mais, tá? Então, onde tinha 1 sobre volume molar que estava ao quadrado, eu peguei o valor PRTZ e levei tudo ao quadrado. Tá? Então, todos foram ao quadrado. Quando eu tenho um produto ou um quociente, né, ao quadrado, todos os termos vão ao quadrado. Então, foi ao quadrado o P, o R, o T e o Z. Quem não entendeu, ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui é B sobre volume molar ao cubo. O B eu tiro aqui do parênteses, já coloquei aqui B ao cubo, ó. B ao cubo já está aqui. E 1 sobre V, 1 sobre volume molar, é quanto? É P sobre RTZ. Está ao cubo, é o volume molar ao cubo. Então, todos eles vão ao cubo. Pressão ao cubo, dividido por R ao cubo. Temperatura ao cubo, Z ao cubo. Mais reticências, porque é uma série de potência. Está ficando bonita a função, né? Z, já apareceu P, ó. Apareceu P aqui, apareceu P ao quadrado, P ao cubo, e nós sabemos que aqui vai ser P a quarta potência, P a quinta, e assim por diante. Ok? Ora, apesar da função agora estar muito próxima do que nós queremos, porque começa com o número 1, agora já é função da pressão, só que nós podemos melhorar mais um pouco para poder aplicá-la e conseguir
verificar se ela consegue descrever essas curvas. É isso que nós precisamos. Tá? Então tem uma proposta aqui para a gente fazer aqui matematicamente um uso de uma operação algébrica que vai nos facilitar bastante encontrar valores melhores. Tá? Uma função mais enxuta, digamos assim. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Ora, nós precisamos de uma função z que tivesse esse formato aqui, ó. Começa com 1, todo mundo já entendeu. Que seja em função da pressão, todos vocês entenderam. Tá? Aí aqui a gente já viu que a nossa função aqui é uma série de potência, né? P ao quadrado, P ao cubo. Então aqui segue a série de potência. Certo? Então é esta função que nós queremos. Esta aqui está quase lá. Está muito próximo. Tá? Mas precisa fazer algumas operações algébricas, porque nós podemos procurar os coeficientes A1, A2, A3 para conseguir tirar, por exemplo, esse z daqui, esse z ao quadrado e esse z ao cubo. Então, a nossa função agora, sabendo que a função que nós queremos é essa, é descobrir quem são esses coeficientes, quais são os valores de A1, quais são os valores de A2, quais são os valores de A3, a partir do que nós já temos. A partir do que nós já temos. Então, esta expressão, ela é análoga a essa expressão. Tá? Se eu chamar esse Z aqui, que é a minha proposta, de Z', tá? É fazermos o que nós chamamos de equivalência aqui, ou de igualdade de polinômios. Tá? Eu posso dizer que este polinômio é equivalente a este. E eu posso propor igualar os dois. Quando eu proponho igualar os dois polinômios, eu posso conseguir encontrar quem são esses coeficientes aqui, A1, A2, A3, assim por diante. E aí sim, nós vamos encontrar a função tão desejada. Tá bom? Então, vou apagar mais um pouquinho o quadro aqui, para que a gente possa fazer a equivalência entre esse polinômio e este polinômio. Né? Vou chamar essa expressão aqui do segundo membro de um polinômio, vou chamar essa expressão aqui do meu outro polinômio e vou igualar essas duas expressões. Vamos fazer isso agora? Portanto, fazendo a equivalência, nós queremos, nós queremos aqui 1 mais A1P mais A2P ao quadrado mais A3P ao cubo mais reticências igual a esta expressão aqui, ó. Não apaguei para que a gente possa seguir aqui, ó. 1 mais P sobre RTZ, que multiplica B menos A sobre RT, tá? Mais B ao quadrado, P, né? Esse P aqui também está ao quadrado, aqui apagou aqui, ó. P ao quadrado, que é tudo ao quadrado, RT2, T2, Z2, certo? Mais e reticências. Ó. Não vou nem escrever esse terceiro termo, tá? Vai até infinito aqui, você escrevendo ou não esse termo aqui não vai influenciar muito aqui a nossa vida não, tá bom? Ora, agora eu posso até apagar isso aqui, essa expressão aqui eu já copiei, tá? Vou apagar essa expressão aqui, ó. Então nós temos aqui uma igualdade de polinômios, tá? Nós temos dois polinômios aqui equivalentes, tá? Um que a gente conseguiu chegar, né, a partir do uso dos conhecimentos que nós tínhamos, né, algébricos e também da equação de Van der Waals, e temos aqui uma proposta de polinômios, tá bom? Temos uma proposta aqui de polinômios. Ora, chegou a hora, né, de, entendendo essa igualdade de polinômios, focado neste gráfico, que é o nosso guia, sempre eu estou olhando para ele, sempre eu estou em busca de uma função z em função de p por conta dele. São essas curvas de hidrogênio, do gás de hidrogênio,
que nós estamos querendo testar se a equação de Van der Waals representa bem, então este é meu guia. E nós sabemos que existe uma condição que está neste gráfico, que a minha função tem que ter também. E nós podemos usar essa condição para chegarmos aos valores dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. E aí eu vou ter minha função z em função de p, tá, escrita da melhor forma possível, com a melhor representação algébrica e que a gente possa utilizá-la para testar a equação de Van der Waals, como também para tentar encontrar outras informações importantes. Tá? Então, que condição é essa? Olha, nós sabemos que quando a pressão é zero, qual o valor de Z? 1. Que é exatamente as curvas começando no número 1, que é o coeficiente linear. Então, quando o P é zero, tá, ó, nós sabemos que quando o P é zero, o Z é igual a 1. Tá? Essa é uma condição experimental, baseada nos estudos aqui, que foram realizados, e que nós temos que ter essa condição acoplada à função que nós vamos encontrar. E vamos propor também, tá, além disso aqui, vamos propor subtrair ambos os membros por 1, tá? Então vamos subtrair um desse membro e um deste membro. Não tem problema, né? Subtraindo um de cada lado, o número 1 de cada lado, o mesmo valor de cada lado não altera a igualdade de polinômios, tá? E também vamos, tá, e dividir ambos os membros por P, pela pressão, tá? Fazendo esse artifício algébrico e com essa condição aqui, nós vamos chegar em quais os valores, tá? Então vamos primeiro subtrair 1 aqui, fica só a 1P mais a 2P ao quadrado mais a 3P ao cubo. Subtrair 1 aqui, fica só os demais termos aqui também. Dividido por P, se eu dividir por P, tá? Subtrair 1 e dividir por P, vai ficar só 1 aqui, ó, porque P dividido por P dá 1. P ao quadrado dividido por P dá P, e assim sucessivamente. Aqui também, ó, vou dividir P, sai, e vou dividir aqui por P, fica P elevado à primeira potência, e assim sucessivamente. Tá? Então vamos fazer isso. Subtraindo 1, fica só A1. Dividindo por P, tá? Esse P aqui dividido por P dá 1, sai também, mais A2. Dividindo por P, fica só P, porque P ao quadrado dividido por P dá P. Fica A3. P ao cubo dividido por P, fica P ao quadrado. E assim continua. Subtraindo 1, todo mundo já entendeu, sai esse 1. Dividindo por P, aqui fica 1 sobre RTZ vezes B menos A sobre RT, mais, e continua, B ao quadrado, P ao quadrado. Eu não vou escrever o termo ao cubo, porque não vai ser necessário. E continua, tá bom? Feito isso, vamos para a condição. Qual é a condição? Quando P for igual a 0, o Z é igual a 1. Ora, quando P for igual a 0, esse termo vai zerar, esse termo vai zerar e todos os demais vão zerar. Quando P for igual a 0, este termo vai zerar, o termo ao cubo vai zerar e os demais termos também. Concordam? Então, quando P for igual a 0, zera, zera, zera e todos zeram. Tá? Aqui também. E Z igual a 1. Então, a gente vai substituir aqui por 1. A gente vai substituir aqui por 1, mas aqui já vai zerar, não vai ter problema. E os demais também. Ou seja, quando na condição, ó, na condição citada, tá? Teremos, estamos acabando aqui, ó, teremos 2 pontos, tá? O A1
vai ser igual a quem, pessoal? Olha, A1 vai ser igual a quem? É o termo que não tem P. É o termo independente. Quem é o termo independente aqui? O termo independente é esse aqui, ó. O termo independente é esse aqui, ó. É o que não zera quando P é zero. Porque eles não são função de P. Então aqui é A1 e este termo aqui é que vai ser igual a 1. Mas quando P é zero, quanto é o Z? 1. Aqui vai ficar 1, ó. Então vai restar quem apenas? Vai restar 1 sobre RT, que multiplica P menos A sobre RT. Tá? Então acabamos de encontrar o primeiro coeficiente da função Z. Precisamos encontrar o A2, o A3 e assim por diante. Tá? Mas eu tenho uma boa notícia que nós não vamos precisar encontrar esses outros coeficientes. Para facilitar a nossa vida, e eu vou explicar, nós não precisamos, né? Então, deixa eu só apagar aqui o quadro para a gente finalizar. Portanto, nós agora temos quase a nossa função que nós estamos procurando, que é a função Z e função de P da equação de Van der Waals. Não é isso? Nós precisamos de uma função que tenha esse formato aqui, ó. Que tenha este formato aqui, ó. Não é isso? Eu tinha dito a vocês que o A1 nós já determinamos. Então eu vou substituir ao que tem aqui A1, né, por toda essa expressão aqui que nós conseguimos obter agora há pouco. Eu disse a vocês que nós não vamos precisar do A2, nós não vamos precisar do A3, mas para encontrar o A2, o coeficiente A2, o coeficiente A3, teríamos que continuar todos aqueles artifícios algébricos que você encontra na página 41 do livro do Castellano. Só que o trabalho algébrico não vai valer a pena a gente demonstrar aqui para chegar nesse segundo coeficiente, que nós não vamos nem utilizá-lo. Mas eu coloquei aqui para constar, para a gente ter pelo menos noção como é que ficaria ele, tá? E nós vamos usar só esse coeficiente A1 aqui mesmo. Então vamos ver. Então vamos substituir, vou substituir pelos dois aqui na expressão, mas vocês vão ver que nós só vamos utilizar o A1. Vocês vão entender por quê. Quem é o coeficiente A1 que nós encontramos? 1 sobre RT, que multiplica B menos A sobre RT. E agora, ó, P. Mais o A2 eu vou colocar aqui, nós não demonstramos aqui, como eu disse, não vai ser útil, nós não vamos utilizá-lo, mas só para constar aqui, A sobre RT ao cubo, 2B menos A sobre RT. P ao quadrado. E aqui continua, não vamos escrever o A3, tá certo? Lembrando que para encontrar o A2, o procedimento foi o mesmo utilizado para encontrar A1. Pega os dois polinômios, subtrai, ao invés de subtrair o 1 de cada lado, subtrai o A1 de cada lado agora. Divide por P também. Faz as operações algébricas e vai terminar você igualando e chegando também ao A2, tá bom? Eu fiz a demonstração, né, para chegar a esse valor aqui, só que o trabalho que dá, e como nós não vamos usar o A2, eu não vou mostrar aqui, tá bom? Pois bem, olha, chegamos até que enfim. Chegamos na função que nós estávamos procurando. Chegamos na função Z em função de P. É esta função, que é a função Z em função de P para a equação de Van der Waals, vou até registrar aqui, ó, Z em função de P para a equação de Van der Waals. E esta função, Van der Waals, tá? Alguns pronunciam como Van der Waals,
mas o nome é em holandês. Eu já verifiquei, a pronúncia é Waals. O W lá, na Holanda, a pronúncia é Waals. Então, Van der Waals, não Walls. Se fosse na Inglaterra em inglês, tudo bem, né? Como James Watt. Aí seria a pronúncia Walls, né? Mais ou menos isso. Mas é Van der Waals, ok? Perfeito. A função Z em função de P para a equação de Van der Waals. E agora, como é que eu pego essa função, que é uma série de potência, continua aqui até infinito, eu consigo responder se ela de fato, se ela representa todas essas curvas aqui. Eu poderia construir o gráfico, por exemplo, para 0 graus Celsius, que esse gráfico é a 0 graus Celsius. Eu poderia colocar aqui 0 graus Celsius em Kelvin, 273,15, 273,15 e assim por diante. Eu poderia substituir a constante dos gases ideais no sistema internacional, 8,314,41. Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Poderia fazer isso também. E pegar, por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio eu poderia descobrir na tabela termodinâmica, na tabela dos livros, quem é a constante A de Van der Waals para o gás hidrogênio. Quem é a constante B de Van der Waals para o gás hidrogênio. E substituindo todos esses valores, eu ia atribuindo os valores das pressões, ia tentar ver se esta função ia conseguir descrever, marcar os pontos, todos os pontos encontrados e ver se ia ser adequado para essa curva experimental. Mas perceba o trabalho que vai dar para fazer isso. Porque nós teríamos que fazer para o gás hidrogênio, para o metano, onde a constante de Van der Waals para o metano, a constante B de Van der Waals para o metano, são total, cada gás tem o A e o B, tem suas constantes. Então é muito trabalhoso do ponto de vista matemático fazer isso. Temos um outro caminho. Podemos usar, ao invés de construir o gráfico para cada um dos gases com esta função, podemos fazer um tratamento generalizado, um tratamento de acordo com os coeficientes angulares desta função. Porque as 4 curvas que estão aqui, uma tem um coeficiente angular positivo a partir desse ponto. As demais têm os coeficientes angulares negativos, crescente, ou seja, a curva do CO2 tem um coeficiente angular mais negativo do que os demais. Depois essas curvas crescem. Então nós podemos fazer um estudo a partir da derivada desta função, em função da pressão, ou seja, a derivada da função z com relação à pressão é o coeficiente angular desta função. E a partir do coeficiente angular desta função, que nós vamos fazer na próxima aula, nós vamos conseguir descrever, ou pelo menos tentar descrever essas curvas, e ter uma discussão mais ampla. Em general, na próxima aula vamos sim fazer esse tratamento com coeficiente angular e vamos escrever, do ponto de vista qualitativo, o comportamento desta função e verificar se ela realmente explica o comportamento dos gases reais. Até a próxima aula.